Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bianca, tenho 22 anos e gostaria de falar sobre concurso público. Atualmente, eu sou funcionária pública na Faculdade de Odontologia da minha cidade, aqui de Araçatuba, e estou aprovada no concurso de escrevente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o interior de Bauru. Primeiramente, eu quero pedir desculpas por conta da imagem e do áudio desse vídeo. Eu não sou blogueira, mas fazia um tempo que eu queria fazer esse vídeo, porque enquanto concurseira, eu sempre gostei de ver vídeos assim, porque me inspiravam. Eu via histórias reais parecidas com a minha, e também como forma de motivação. Então, por isso que resolvi fazer esse vídeo. A minha vontade de fazer concurso surgiu quando eu tinha 18, até um pouco menos, anos de idade. E meu primeiro concurso público, eu fiz, eu acredito que com 18, 19 anos, que foi o concurso de escrevente. Então, antes mesmo de entrar na faculdade, eu já tinha essa vontade de fazer concurso público, e o de escrevente foi o meu foco. Por quê? Eu tinha saído do ensino médio, não tinha faculdade, é claro, né? Tinha acabado de me formar no ensino médio, e eu queria ser aprovada rápida por conta das minhas condições. Não vim de uma família que tem dinheiro, meus pais eles não têm estudo, e eu sempre quis assim, melhorar. Claro que eu não cheguei onde eu quero chegar, né? Tem muito mais para conquistar, mas isso já é uma coisa muito valiosa para mim, essas aprovações. Então, deixa eu falar. Primeiramente, eu passei no concurso da Prefeitura Municipal de Araçatuba, da minha cidade. Fiquei mais ou menos 2 anos, fui convocada para assumir o cargo na Unesp. E agora fui aprovado no concurso de escrevente. Falta uma pessoa na lista, né, para eu conseguir ser nomeada. Mas, por enquanto, é isso, né? Pretendo prestar outros concursos mais para frente. Mas, enfim. Antes de entrar na faculdade, eu já queria fazer o concurso de escrevente por ele ser de nível médio, e eu queria ser aprovada rápido, não queria esperar terminar a faculdade. Até porque também eu estava dependendo de bolsa para entrar na faculdade do ProUni. Foi numa época de pandemia, né? Não consegui terminar o ensino médio e já consegui a bolsa por direito, mas depois deu tudo certo. Então, durante a faculdade, eu já estudava para o concurso de escrevente especificamente, li muita lei seca e tudo mais, fiz a prova, e o que acontece? Eu não fui aprovada. Eu acredito que a nota de corte, eu não estou me lembrando ao certo agora, mas a minha nota foi 66. Eu acertei 66, não foi suficiente para passar nessa prova. Fiquei um pouco decepcionada e tudo mais, e saiu o concurso público do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu acredito que era o cargo de oficial de promotoria, e comecei a estudar novamente. Isso durante a faculdade, tá, pessoal? E durante meus estudos para o concurso de oficial de promotoria, saiu o concurso da prefeitura da minha cidade. Eu queria muito, na época, sair do emprego onde eu estava, que eu trabalhava em call center, com cobrança, era bem exaustivo, assim, mas enfim, eu queria ser aprovado o mais rápido possível em qualquer concurso público. Então, foi aí que eu decidi deixar o concurso de oficial de promotoria de lado, até porque as vagas eram reservas, e prestar o concurso da prefeitura. Tudo isso, pessoal, foi no ano de 2022. 2022, eu tinha 19 anos. 19 anos, então, que eu estava nessa luta de fazer concurso público. Já tinha sido reprovado no concurso de escrevente, deixei de lado o concurso de oficial de promotoria e comecei a estudar para o concurso da prefeitura. As matérias básicas, eu já tinha uma base por conta do concurso de escrevente, por conta do início dos estudos para oficial de promotoria, e então, para a prefeitura foi tranquilo estudar essa parte, né? Aí o que acontece são as questões específicas, que eu dei mais enfoque, assim, tudo mais, para fazer. Também saiu nessa época o concurso da Unesp, aqui da minha cidade. A Unesp também tinha matérias básicas, então, para vocês verem a importância de estudar as matérias básicas para concurso de nível médio, porque se você estudar para um, já serve para vários outros que são de nível médio também. Comecei a estudar também as matérias para o concurso da Unesp, também um cargo de nível médio, assistente administrativo, com salário muito bom, assim. E aí, as matérias específicas eu fui adequando, né? Peguei o edital, fui atrás das legislações específicas da Unesp, fiz bastante questões dos assuntos que davam, né, para fazer, assim como no da prefeitura. Primeiro eu fiz a prova da Unesp, foi primeiro, depois eu fiz a da prefeitura. A prova da Unesp eram para 2 vagas. A da prefeitura eram 10 vagas. A da prefeitura eu fiquei em 14º lugar, e da Unesp eu fiquei em 13º, salvo engano. Eu fui convocada primeiro para o concurso da prefeitura aqui da minha cidade. Como eu falei para vocês, eu fiquei 2 anos na prefeitura, cargo estatutário, e veio assim essa nomeação na melhor época possível. Inclusive, eu quase perdi o cargo porque eu não vi no diário, não tinha experiência com isso, né? Eu prestei essa prova com 19 anos, não tinha nenhuma experiência anterior, mas
graças a Deus deu tudo certo, consegui assumir o cargo e veio na melhor época possível, não é, tava muito complicado no meu emprego, eu estava, que era CLT, cobrança, call center, estava num período muito conturbado e parece que veio como um presente de Deus para minha vida. Então, o exercício foi muito bom, conheci pessoas incríveis na Prefeitura Municipal de Araçatuba, vi que a qualidade de vida de um funcionário público era bem, assim, não, sim, diferente do que eu estava vivendo antes. Passado esse tempo, eu não achei que a Unesp ia estar nomeando, me convocando para assumir o cargo, porque eu até achei que o concurso ele tinha perdido prazo, eu estava muito longe, só tinham 2 vagas. Quando eu estava de férias, o moço do RH, ele entrou em contato comigo, informando que eu tinha sido nomeada, que meu nome já estava no Diário Oficial do Estado, e eu tinha que tomar essa decisão de sair da Prefeitura e ir para a Unesp. Por questões financeiras, eu saí da Prefeitura, fui para a Unesp, né? Nesse meio tempo, gente, quando eu estava na Prefeitura, em maio de 2024, 22 de maio de 2024, que foi o dia do meu aniversário, saiu o edital do concurso de escrevente. Então, eu conseguia estudar quando eu tinha um pouco mais de tempo livre lá no trabalho, então eu conseguia estudar as questões, os assuntos relativos ao concurso de escrevente. As matérias básicas eu já tinha uma boa base, então assim, já me adiantou muito, né, porque eu já tinha prestado o concurso de escrevente, aí veio da Prefeitura, da Unesp, então as matérias básicas eu não deixei de estudar, mas eu já tinha uma boa base. E como assim, eu trabalhava 8 horas diárias na prefeitura, ficava um pouco apertado. Então isso de já ter construído uma base nessas matérias básicas já foi muito importante. Quando eu falei pra vocês que eu estava trabalhando no call center, em outro emprego, eu trabalhava até 2 horas da tarde. Eu cheguei em casa por volta das 3 horas, porque eu pegava 2 ônibus para ir para casa, não tinha veículo. E em torno de umas 6 horas, 6 e meia, eu já tinha que sair, pegar o Uber ou ônibus para ir para a faculdade, né? Eu tinha conseguido a bolsa e eu ia. Então, das 3 até esse horário de eu ir para a faculdade, eu conseguia dar uma estudada para concurso, né? Que eu tanto queria, né? Sair do emprego anterior para assumir. Enfim, agora já na prefeitura, comecei a trabalhar 8 horas diárias. Isso me pegou um pouco, porque eu trabalhar carga integral, assim que falo, e eu ficava muito cansada, tanto que na faculdade, às vezes eu até dava uma dormidinha na sala, né? Desculpa, professores. Mas eu fui me adaptando, né? Quando eu tinha um tempo livre no trabalho, eu também conseguia dar uma estudada à noite. E eu confesso pra vocês que a faculdade, eu deixei isso um pouco de lado. Por quê? Porque meu foco era passar no concurso. Porque eu sabia que só a faculdade não ia me dar, não ia ser garantia de um emprego, que eu ia estar, né, assim, segura financeiramente, até porque eu precisava muito, né? Enfim, então por isso que eu fiquei mais no concurso. Eu confesso pra vocês que eu não indico isso, porque eu deixei de aprofundar assuntos muito importantes na faculdade, deixei de ler livros de doutrina, porque o meu concurso só existe lei seca, né? Então isso, agora quando eu quero estudar para um nível superior, vou querer, claro, eu quero, pretendo um pouco mais para frente, isso me faz um pouco de falta, né? Eu poderia ter lido livros e tudo mais, mas enfim, onde eu estava. Então, eu estudei, saiu o concurso de escrevente em maio, fiz a prova, a primeira fase, passei, tirei 82, eu esperava tirar mais, porém a nota de corte, ela foi mais baixa nesse ano, então eu fiquei bem colocada, fiquei em 14º lugar, e fiz, né, a segunda fase em janeiro de 2005, desse ano, e também fui aprovada. Então, assim, o que eu quero dizer com isso tudo, é que vale a pena você estudar. E, assim, eu não fiz nenhum cursinho, a única coisa que eu assinei foi o site de questões, que foi aqui concursos. Eu usava um site gratuito que me indicaram, que era o Exponencial Concursos. Eu fazia questões, mas eu acredito que ele tenha saído do ar, porque teve uma hora que eu não consegui mais usar ele. Então, eu assinei para o concurso, bem baratinho, e só usei isso até o momento e consegui essas 3 aprovações. Então, o que eu quero dizer é que, mesmo que a sua situação seja difícil, se você persistir, você vai conseguir, né? Uma frase que eu muito ouvi, assim, quem nunca desiste sempre vence. Isso é muito verdade. Foi em 2021 que eu comecei a estudar. Ninguém da minha família é concursado. Estudei assim, sozinha, sem cursinho, fui aprendendo os erros e agora em 2025 deu certo. Né? O salário que eu ganho é próximo de escrevente. Em breve serei escrevente, se Deus quiser. E eu quero deixar aqui uma frase para encerrar nesse vídeo. Uma frase assim, que o pastor da minha igreja sempre afirma assim para nós. Então eu quero profetizar na vida de vocês. A passagem Jó 8:7. Seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Que você não desista e que você consiga aprovação. Gente, e para encerrar esse vídeo, queria dizer assim que é claro que a gente fica cansado, né? A gente fica exausto, porque a gente não sabe se vai dar certo, se está pelo caminho certo. Mas assim, o importante é não desistir. Todo dia eu estudava pelo menos um pouquinho, né? Nem que seja um pouco por dia, eu faço ali, nem que se for para fazer 15, 10 questões, mas faça, não deixe de fazer.
uma hora isso vira um hábito, e se você não estudar um dia sequer, você já fica assim, se sentindo até mal, né? Vai por mim. Então, pelo menos um pouquinho a cada dia. No concurso de escrevente, eu não tinha muito tempo, eu trabalhava às 8 horas por dia na prefeitura, ia para a faculdade à noite, chegava em casa umas 10h20 da noite, mais ou menos, jantava e estudava assim até meia-noite, porque mais que isso já para mim não ia dar certo. Eu estudava, cheguei até a estudar em pé, assim, para conseguir focar melhor, tomava café nesse horário da noite e deu certo, gente, porque é temporário, não é uma coisa que vai perdurar para sempre, é um esforço que você faz no momento para o seu futuro ser melhor. Então, assim, você abre a mão de sair, de ficar com seus amigos e tudo mais, porque você sabe que no futuro você vai ser recompensado. Então, assim, não desista e muito obrigada por quem assistiu esse vídeo.